PEC da blindagem movimenta o país e manifestações ocorrem no Brasil inteiro. Luiz Mangione se livra de parte das acusações que poderiam levá-lo à pena de morte. Flor de Lis teria uma namorada dentro da cadeia. Jojo Todinho recusa a conciliação em audiência com o PT. Lucas Leto e Álvaro podem estar vivendo um romancezinho aí. Essas e outras no nosso Rolim de Notícias agora no ar. Olá, minhas olhinhas, eu sou Márcio Rolim, o criador e apresentador deste semanal de notícias, onde a gente requenta tudo que aconteceu aí durante a semana e faz alguns comentários. Se você não segue esse canal, é melhor você seguir, porque aqui tem vídeo de segunda a domingo. É isso mesmo, todo dia a gente tá na guerra, na batalha, pela notícia, pela fofoca, pela baixaria, pela militância, por tudo. Aqui tem de tudo um pouquinho que você vai amar ser seguidor desse canal. Aqui debaixo tem o nosso Apoia-se e o nosso clube de membros. Torne-se membro, apoie o canal para ajudar a gente a continuar fazendo vídeos legais a semana inteira e vamos de notícias. PEC da blindagem ou da bandidagem. Pois é, abrindo aí com o bloco político, como a gente sempre faz aqui, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira, agora no dia 16, por 354 votos a 184, em primeiro e segundo turno, a PEC da blindagem. O que isso significa? Que o texto amplia as proteções legais para parlamentares ao dificultar a prisão e a abertura de processos criminais contra deputados e senadores quando eles cometem crimes. Ou seja, na prática, eles poderão cometer aí uma série de crimes sem sequer ser presos em flagrantes por isso, a menos que eles decidam entre eles se abre ou não uma investigação. É uma PEC para proteger bandido. Obviamente que há linhas sobre crimes hediondos. A proposta determina que os parlamentares não podem ser presos, salvo em flagrante de crimes considerados inafiançáveis, como homicídio, estupro, racismo, terrorismo e tráfico de drogas. Coisas que já rola aí com eles há muito tempo. E mesmo nesses casos, a prisão só terá validade se for referendada pelo plenário da Casa do Congressista em até 24 horas. Se o aval for negado, a prisão fica automaticamente suspensa durante o mandato. A matéria foi incluída na pauta do plenário após reunião de líderes da manhã da terça-feira e parou o país literalmente, que hoje, neste domingo, se encontra em manifestações em todo o território contra a aprovação final dessa PEC. Também foi anunciado o novo relator indicado pelo Hugo, nessa terça-feira, o deputado Cláudio Cajado, que é do PP da Bahia. Como já disse, a PEC da blindagem visa restringir a prisão em flagrante de parlamentares e prevê a necessidade de aval do Legislativo para a abertura de ações penais contra congressistas, ressuscitando um trecho da Constituição de 1988. O trecho prevê ainda prazo de 90 dias para o Legislativo analisar a licença prévia para a prisão e a abertura nos processos criminais. Nesse caso, a apreciação deveria passar por votação secreta e garantir maioria absoluta de seus membros. Mas essa questão aí da votação secreta parece que já foi derrubada dentro do texto. Enfim, o fato é que esses parlamentares já estão blindados de alguma forma, pela falta de transparência, obviamente. A PEC, na verdade, vai trazer uma tranquilidade a mais para os parlamentares que quiserem sair cometendo crime por aí. É quase uma ação entre amigos. Quase todos, ou boa parte, está envolvida em ações suspeitas. Eles vão ter interesse de se proteger mutuamente, que também já acontece todos os dias aqui nesse país. O povo vai às ruas, alguns deputados que votaram a favor já se pronunciaram a respeito, se arrependendo do voto, e vamos lutar para que esse absurdo não se concretize. Continuando a PEC da blindagem, durante o evento no Palácio do Planalto, agora nessa quinta-feira, no dia 18, o presidente Lula do PT comentou sobre essa PEC, afirmando que o projeto de emenda à Constituição quer dificultar as prisões e aberturas de processos contra os parlamentares e que não se trata de algo sério. O presidente disse que a votação no Congresso Nacional dá prerrogativa garantindo a imunidade da forma que foi garantida até para presidente de partido e que isso não é uma coisa séria. Vamos ver o presidente Lula falando. Ontem vocês viram que eu fiquei muito chateado, até dei uma entrevista para a BBC de Londres. A votação ontem no Congresso Nacional, sabe, da prerrogativa, garantindo imunidade da forma que foi garantida, até para presidente de partido, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativa de vida para os... Nós temos que garantir prerrogativa de vida para o povo brasileiro.
prerrogativa de trabalho, prerrogativa de educação. É isso que nós estamos precisando dar uma lição nesse país. É de que a classe política existente hoje, a começar de mim, ela pode, se quiser, fazer a juventude acreditar que um outro país é possível de ser construído. Bem, a CNN apurou que o chefe do executivo chegou a manifestar uma posição contrária à cúpula da Câmara sobre a proposta, mas liberou a base do governo para a votação. Cerca de uma dezena de deputados do PT, da sigla do presidente, votaram favoravelmente a essa PEC, tá? Vale lembrar que o veto do presidente de nada adianta nesse caso. Ela não precisa ser sancionada pelo presidente, ou seja, já foi aprovada pela Câmara, vai ter que passar agora pelo Senado e depois promulgada pelo Congresso. As chances são muito altas. Novas acusações. O ministro do STF, Flávio Dino, acolheu na última quinta-feira o pedido da Polícia Federal e determinou a abertura de um inquérito para investigar a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e aliados durante a pandemia de Covid-19. A decisão do ministro está baseada no relatório final da CPI da Covid entregue em 2021, que estava parada, tá? Na prática, agora a PF vai complementar as investigações iniciadas pela CPI, que estava suspensa. O relatório acusou Bolsonaro de 9 crimes. Prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade. Vai levar tempo? Sim. Mas também isso coloca em outro processo de investigação julgamento pro resto da vida inelegível. Câncer de pele. Bem, falando em câncer, falando em Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL foi diagnosticado com câncer de pele. Segundo informou aí o seu médico-chefe da equipe cirúrgica, o Cláudio Biroli, que trata dele há muito tempo, em coletiva de imprensa agora, nessa quarta-feira, no dia 17. Disse ele: foram retiradas 8 lesões. 7 lesões eram suspeitas para câncer de pele e dessas 7, 2 vieram positivas para um tipo de tumor, que é o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho, nem o mais agressivo. É o intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele. Bem, vale lembrar aqui que o Bolsonaro uma vez disse sobre a Dilma quando ela se internou, e sim se tratou de um câncer. Ouçam. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo por uma incompetente ou incompetenta. Preso sem fiança. Tyler Robinson, o jovem suspeito de matar o influenciador Charlie Kirk, compareceu a uma audiência pela primeira vez agora, nessa terça-feira, no dia 16. Ela foi feita de forma virtual. O juiz Tony Graff disse que Robinson vai permanecer preso sem o direito à fiança. O magistrado também nomeou provisoriamente um advogado para representá-lo após analisar a situação financeira de Robinson e concluir que ele é indigente, ou seja, ele não pode arcar com os seus honorários advocatícios. Graff afirmou que essa pessoa precisa apresentar a documentação com suas qualificações ao tribunal antes da próxima audiência, que foi marcada para o dia 29 de setembro. Robinson enfrenta 7 acusações criminais, incluindo homicídio qualificado. Donald Trump já sinalizou que irá forçar uma sentença de pena de morte para o jovem. A autoria do crime. Continuando sobre ele em troca de mensagens com seu parceiro, tornadas públicas agora, nessa terça-feira, no dia 16, pelos promotores de Utah, nos Estados Unidos, o Tyler Robinson confessou que teria sim assassinado Charlie Kirk, ativista aliado aí ao presidente Donald Trump. Como a gente pode ver aí nessas imagens das trocas de mensagem, o seu colega de quarto perguntou: "Não foi você que fez isso, certo?" E o Robinson responde: "Sim, me desculpe." Questionado a respeito da razão do crime, Robinson respondeu ao homem não identificado com quem mantém aí um relacionamento, né? Ele disse: "Já estou farto do ódio dele. Alguns ódios não podem ser negociados." Uma das mensagens foi enviada logo após o tiroteio. Robinson deixou um aviso sobre o seu teclado e dizia o seguinte: "Tive a oportunidade de matar Charlie Kirk e vou aproveitá-la." Bom, como a gente disse aí no quadro anterior, ele foi acusado de homicídio qualificado, além de vários crimes relacionados à ordem que deu ao seu parceiro para apagar as mensagens de textos incriminatórias e não falar com a polícia. Entretanto, o homem conversou com os investigadores. Na peça de acusação consta que a mãe do atirador relatou que suas visões políticas haviam se deslocado para a esquerda ao longo do último ano. Ela também afirmou que ele havia se tornado simpático aos gays e aos direitos de pessoas trans. A sua parceria e romântica estava num processo de transição de gênero, segundo os promotores. Expulso da TV.
Pois é, o Jimmy Kimmel Live, apresentado pelo célebre Jimmy Kimmel, que já entrevistou inclusive a nossa querida Fernanda Torres durante o Oscar, foi suspenso pela ABC nessa quarta-feira após a repercussão de seus comentários sobre a morte do Charlie Kirk, que era um ativista ultraconservador e que foi assassinado na semana passada. A crítica ao movimento Make America Great Again, que é o MAGA, não pegou muito bem na emissora, que repudiou a fala do Kimmel. Disse ele em sua fala: "Chegamos a novos patamares de baixaria no fim de semana com a gangue MAGA tentando retratar esse garoto que matou o Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles. Ele simplesmente teve seu programa tirado do ar, não teve anúncio de demissão ainda, e especula-se que isso tenha ocorrido a mando do Donald Trump, que sim, confirma sanções às TVs que se manifestarem contra o seu governo." O apresentador ainda não se pronunciou sobre a decisão, pelo menos até a publicação desse vídeo, mas o presidente Donald Trump já celebrou em suas redes dizendo que Jimmy tinha zero talento. Outros grandes apresentadores e artistas se manifestaram contra a decisão da ABC, como Viola Davis, Jimmy Fallon e Fallon Colbert. Censura na TV. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar que as licenças de transmissão de emissoras podem ser revogadas se elas fizerem coberturas predominantemente negativas sobre ele, ou seja, se falar mal dele, ele tira a emissora do ar. Ele disse o seguinte: "Li em algum lugar que emissoras estavam 97% contra mim. Eu recebo 97% de críticas negativas e mesmo assim venci com facilidade." Referindo-se aí à eleição presidencial de 2024. Tem um vídeo dele dizendo, assistam. I read someplace that the networks were 97% against me. I got 97% negative, and yet I won it easily. I won all 7 swing states, popular, I won everything. And if they're 97% against, they give me only bad publicity, press. I mean, they're getting a license. I would think maybe their license should be taken away. It will be up to Brendan. O Donald Trump pontuou que apoiaria medidas da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos para retirar as licenças e sugeriu que as emissoras solicitassem novamente periodicamente, ou seja, ele ia decidir se elas podiam aparecer ou não. Ele acrescentou posteriormente que não transmitir opiniões conservadoras poderia ser justificativa para a remoção das licenças das emissoras. Que democracia, né, gente? Que direito, né, a liberdade de expressão. Então eu quero fazer aqui uma pontuação minha sobre essa censura e sobre o povo estadunidense. É o seguinte: os Estados Unidos da América estão vivendo pela primeira vez uma ditadura. O povo lá não conhece esse processo, eles nunca viram, eles não têm noção do que o governo Donald Trump está fazendo, que é um governo totalitário, autoritário, fascista, genocida, porque ele mata pessoas ao redor do mundo com as suas sanções como taxas, ausência de remédios e vistos. Então eles não têm essa experiência via de regra. O cidadão estadunidense, ele é burro no sentido escolar. Eles não sabem nada de história geral, de história política recente mundial, geografia básica. Se você perguntar nas ruas ao estadunidense médio qual é a capital do Brasil, por exemplo, eles vão dizer que é São Paulo ou que é Buenos Aires. Se você perguntar que língua a gente fala aqui, eles vão dizer que é espanhol. Eles não sabem os nomes dos continentes do mundo. Eles acreditam que a África seja um único país. Eles não têm, por exemplo, um conceito definido de alimento ultraprocessado, ou seja, eles não sabem que o que eles comem todos os dias é lixo e veneno. E a maioria da população sequer já viu comida de verdade uma vez na vida. O país está devastado de desemprego e uma grande parte da população vive em condições precárias de moradia, está completamente endividada, não há um sistema de saúde público que atenda essa população, não tem acesso à universidade, não há sequer um plano de aposentadoria garantido pela União. O grande medo do estadunidense é adoecer e envelhecer. E esses são um dos principais motivos do número de suicídios nesse país. Esse aspecto do letramento básico do cidadão estadunidense coloca ele nessa posição de inércia. Ele não vai às ruas protestar, ele não suscita um impeachment, por exemplo, ele não entende o que está acontecendo. E a conta disso tudo vai chegar nas próximas eleições, quando lá o Donald Trump conseguir dar o golpe que o Bolsonaro não conseguiu dar aqui, que é o de cancelar as eleições e assumir o poder vitalício, tirando do povo completamente qualquer poder de expressão. Ele já está fazendo isso, né? Ele classificou o movimento antifascista como um movimento terrorista. Ou seja, agora nos Estados Unidos, se você for antifascista, você pode ser preso por terrorismo. Aqui no Brasil, nós conhecemos isso, nós já vivemos essa situação. Então, quando tá pra rolar de novo, a gente grita, a gente briga, a gente vai às ruas, a gente vai às urnas, e é julgamento, é papuda, e se demorar, a gente vai na rua e quebra tudo de novo. Só que nesse caso, o problema é deles.
Retirada de acusações. Pois é, o juiz Gregory Carroll, que supervisiona o caso criminal estadual do Luigi Mangione, outro justiceiro acusado de matar o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, retirou nessa terça-feira, agora no dia 16, as acusações de terrorismo de Estado que pesavam contra o atirador. O Mangione compareceu a uma audiência de pré-julgamento no Tribunal de Nova York, nos Estados Unidos. Ele entrou algemado no Tribunal Criminal de Manhattan, vestindo roupas bege de presidiário, para a audiência sobre diversas moções. Assistam ao reizinho justiceiro indo para a audiência essa semana com a pele linda, como se jamais tivesse sido preso. Mangione enfrenta acusações estaduais e federais pelo assassinato de Thompson. O juiz decidiu rejeitar as acusações de terrorismo, tanto o homicídio em primeiro grau, classificado como um ato de terrorismo, quanto o homicídio em segundo grau, considerado aí como terrorismo também. O juiz apontou que não há provas suficientes para que o júri conclua que o crime seja de fato um ato terrorista, né? As acusações federais contra Mangione podem resultar ainda em pena de morte, mas também pode dar uma aliviada a essa decisão. Ele ainda enfrentará as acusações de homicídio em segundo grau e mais 8 acusações relacionadas a armas no âmbito estadual. Segundo a imprensa internacional, caso ele seja condenado pela acusação principal de homicídio, a pena pode variar de 25 anos à prisão perpétua. O juiz ainda não se pronunciou sobre as demais acusações. As audiências do caso estão marcadas para começar no dia 1º de dezembro. Provando que é cis. Durante uma entrevista ao podcast Fame Under Fire, o advogado do casal presidencial francês revelou que Emmanuel e Brigitte Macron vão apresentar provas científicas à Justiça dos Estados Unidos para rebater alegações feitas pela influenciadora Candace Owens, que afirmou que Brigitte teria nascido homem. De acordo com o jornal News Brasil, em uma matéria traduzida, o material entregue à Justiça incluirá fotografias e laudos científicos que comprovam a identidade de gênero da primeira-dama. Disse ela: "Não quero sugerir que isso o tenha prejudicado de forma alguma, mas como qualquer pessoa que concilia carreira e vida familiar, quando sua família está sob ataque, isso desgasta, e ele não está imune a isso por ser um presidente de um país." Bem, na ocasião, Tom Clare fez saber que haverá testemunhos de especialistas de natureza científica e que o casal está preparado para demonstrar de forma genérica e específica que as alegações são falsas. Papa sendo Papa. O Papa Leão XIV comentou sobre o conceito de família, escolhas de pessoas LGBTs e bênção para casais homossexuais. Disse ele: "Já falei sobre um homem e uma mulher em um compromisso solene, abençoados no sacramento do matrimônio. Mas mesmo dizendo isso, entendo que algumas pessoas vão levar a mal. No norte da Europa, eles já estão publicando rituais de bênção de pessoas que se amam e a forma como se expressam, o que vai ser especificamente contra o documento aprovado pelo Papa Francisco, o Fiducia Supplicans, que basicamente diz: é claro que podemos abençoar todas as pessoas, mas não buscar uma maneira de ritualizar algum tipo de bênção, porque isso não é o que a igreja ensina." Sobre pessoas LGBT, o religioso falou: "Isso não significa que pessoas sejam más, mas acho muito importante novamente entender como aceitar outras pessoas que são diferentes de nós, como aceitar pessoas que fazem escolhas em suas vidas e respeitá-las." Bem, o Leão aí acrescentou que acredita que os ensinamentos da igreja continuarão como estão em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele também reiterou que acredita que o casamento é entre um homem e uma mulher. Disse ele: "As famílias precisam ser apoiadas, o que chamam de família tradicional. A família é pai e mãe e filhos." Bem, eu fico aqui questionando, será que ele considerou os filhos abandonados por esses pais e mães em abrigos e os gays e lésbicas e trans estão adotando, dando casa, comida, segurança, amor e educação? Eu acho que não, né? Afinal, ele é o Papa que trouxe o seu secretário particular para dormir com ele em seus aposentos papais na sua gestão, como a gente noticiou na semana passada. Show sem Xuxa. Pois é, a coluna do Metrópolis teve acesso com exclusividade aí a novas fotos raras da apresentadora Xuxa, a nossa eterna rainha, que foram retiradas do ar pela equipe jurídica da artista. O material traz registros inéditos de bastidores e momentos descontraídos, como vocês podem ver aí, reforçando o acervo histórico da carreira da Rainha dos Baixinhos. Entre os destaques estão imagens dos bastidores das capas do show da Xuxa 5 e show da Xuxa 6, além de fotos de dentro da famosa Casa Branca com o cachorro
cachorro Xuxo, que já morreu. Também há registro do primeiro show da apresentadora no estádio Ipatingão, em Minas Gerais, além de uma imagem ao lado de Andréa Sorvetão, que é sua ex-paquita, com quem Xuxa atualmente não mantém mais amizade, porque essa ex-paquita é bolsonaristinha. Outras fotos mostram momentos descontraídos dentro do ônibus a caminho de alguns dos shows, né? Uma das imagens mais comentadas nas redes retrata a rainha emocionada e chorando após um show em Uberlândia. Segundo os fãs, a cena teria coincidido com o período do término do relacionamento da apresentadora com o piloto Ayrton Senna, gerando repercussão entre os admiradores. Vale lembrar aí, tá, que a coluna já havia divulgado parte desse material anteriormente. O caso ganhou atenção quando a equipe jurídica de Xuxa solicitou que a fã Karina Fantin, responsável pelos arquivos, retirasse as fotos de suas redes sociais, alegando questões relacionadas à divulgação sem autorização e com fins financeiros. Vale ressaltar que o jornal e outros veículos de comunicação podem publicar as imagens. Em conversa com a coluna, Karina afirmou que seu objetivo sempre foi compartilhar memórias, sem qualquer interesse comercial, disse ela. Fiquei extremamente chocada, eu esperava que ela fosse gostar de rever os arquivos e postei. Bom, ela não gostou, pediu gentilmente que apagasse e é assim que as coisas funcionam. Pena abrandada. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu unificar nesta última quinta-feira, agora no dia 18, os 3 processos contra o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como o Oruan. Agora ele responderá por tentativa de homicídio qualificado contra o delegado Moisés Santanas e o oficial Alexandre Alves. Preso desde o dia 22 de julho, Oruan foi acusado de jogar pedra em policiais durante uma operação no dia anterior. Segundo a Polícia Civil, a ação foi para cumprir o mandado de prisão e apreensão contra um adolescente que era amigo do músico. Na ocasião, os denunciados teriam xingado e arremessado pedras contra os agentes. Bisexual. A vida amorosa de Flor Delis dentro do Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, foi muito bem, obrigado, tá, gente? Camila Miranda, conhecida como Indiazinha, ficou na mesma cela que ela e recentemente revelou detalhes de um suposto relacionamento da cantora gospel. De acordo com o Felipe Campos, a blogueira teria usado as redes sociais para falar sobre o caso. Ela disse que Flor Delis está namorando uma mulher. Vale lembrar que, até o início do ano passado, Flor Delis estava namorando com o produtor gospel Alan Soares. Está namorando, né? E os dois já planejavam inclusive se casar, estavam noivos. Nos stories e no feed da rede social, o ex-noivo disse: "Em respeito a todos os envolvidos, não vou me manifestar sobre essas mentiras." Alan Soares, o corajoso, desafiou que provassem que sua amada teria uma amante na cadeia. Em uma publicação no Instagram, o empresário afirmou que visita sua esposa toda semana. Disse o guerreiro: "Eu visito ela toda semana. Minha esposa está doente a semana inteira. Teve aí, segundo médicos, um princípio de AVC e está com dificuldades até para andar e falar." Tá parecendo o Bolsonaro, né? Que passou 10 segundos sem respirar. Enfim, Flor Delis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. O caso ganhou grande repercussão em 2019, quando o pastor Anderson do Carmo, então marido da cantora, foi de arrasta assassinado a tiros na garagem de casa, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ninguém tem paciência comigo. Olha que loucura! Um jovem fantasiado do personagem da série Chaves, do Chaves mesmo, foi detido com drogas em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. O flagrante aconteceu na última sexta-feira, no dia 12, mas só foi divulgado nessa quinta-feira, no dia 18. O caso aconteceu dentro de um ônibus. Segundo os agentes da operação de segurança presente, durante o patrulhamento no coletivo, o rapaz de 24 anos demonstrou uma atitude suspeita, o que levantou a desconfiança dos policiais. Assistam o vídeo. Agentes da Operação Segurança Presente faziam uma fiscalização de rotina em um veículo de transporte alternativo. Tava fazendo a linha ali Japeri-Arcozelo, Arcozelo em Partido Alferes, né? Aí perceberam a atitude suspeita de um passageiro que estava fantasiado do personagem Chaves, chamou a atenção da equipe. Aí ele foi abordado, admitiu que estava com drogas para consumo próprio e entregou voluntariamente 2 cigarros artesanais de erva seca prensada, semelhante à maconha. Isso foi sexta-feira passada, mas só divulgado hoje. Rapaz de 24 anos então foi levado para a delegacia, o caso foi registrado, ele deve ter falado para a delegada que foi sem querer querendo, né? Aí foi ouvido, liberado, enquadrado só ali mesmo em uso e consumo. Ao ser questionado, ele confessou que estava com 2 cigarros artesanais semelhantes à maconha para consumo próprio. O jovem foi encaminhado para a delegacia, autuado pelo uso e consumo de drogas e liberado logo após prestar o seu depoimento. É isso aí, fã é fã até no crime.
Ceará em perigo. Essa notícia é muito séria, tá, gente? O estado do Ceará enfrenta um cenário muito preocupante de violência contra a população LGBTQIAPN+. Só no primeiro semestre de 2025, o estado registrou 193 vítimas de homofobia e transfobia, quase uma ocorrência por dia. Os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública da Defesa Social, a SSPDS, e mostram aí um aumento de 13,5% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 170 vítimas. O mês de junho, marcado pelo mês do orgulho, concentrou o maior número de casos, com 39 registros, mais que um por dia no mês, demonstrando que mesmo em períodos de celebração e visibilidade, a intolerância continua presente no estado. A análise dos dados revela que 147 ocorrências foram de homofobia, representando um crescimento de 6,5% e 46 de transfobia, com um aumento alarmante de 43,7%. Entre as vítimas, 32% se identificam como gays, 15% como lésbicas, 7,8% como bissexuais. Enquanto a identidade de gênero, 40% das vítimas são homens cis, 21% mulheres e 12% mulheres trans. Fortaleza concentra a maior parte dos casos, com 118 registros, mostrando que, mesmo nas grandes cidades, o preconceito ainda é uma ameaça constante à vida e à segurança da população LGBTQIAPN+. Apesar da escalada de casos, poucos chegam à justiça. No primeiro semestre de 2025, o Tribunal de Justiça do Ceará registrou apenas 11 processos relacionados à intolerância por orientação sexual ou identidade de gênero. E a situação se agrava em casos ainda mais graves, como assassinatos de pessoas trans, incluindo aí Vívia Paiva em Itajapé em julho, a Safira Meneghel, que foi em Fortaleza em agosto de 2024, Érica Isidoro em 2017, que seguem sem solução. E a gente não pode jamais esquecer o caso de Dandara. Temos aqui nesse canal um vídeo só sobre esse caso em memória de Dandara no quadro Bichas da História. O Ceará conta atualmente com apenas uma unidade especializada no atendimento de crimes por preconceito, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, que é o DECRIM, que fica localizado em Fortaleza e funcionando apenas em horário comercial. Segundo a SSPDS, policiais civis recebem capacitação contínua pela Academia Estadual de Segurança Pública desde 2023. A DECRIM instaurou mais de 400 inquéritos na capital. Apesar disso, os números mostram o contrário. Dudu Mijão. Pois é, o reality show A Fazenda estreou agora nessa segunda-feira, no dia 15, e como de costume entrega entretenimento de baixíssima qualidade. E nessa temporada eles estão prometendo e sim, entregando. Na manhã dessa terça-feira, no dia 16, os peões receberam as primeiras orientações sobre a vida na roça, e uma atitude de um dos participantes irritou o lutador Luiz Mesquita, que é filho do apresentador Otávio Mesquita. É isso, né? A gente na Fazenda tem que explicar quem são os famosos, porque ninguém sabe. Do lado de fora da sede, o lutador aproveitou a oportunidade para que todos os peões estavam ali reunidos e reclamou da sujeira encontrada no banheiro externo. O filho de Otávio Mesquita disse que, ao utilizar o sanitário, se deparou com xixi deixado por outro participante e que não usou a descarga. Temos um vídeo, assistam. E não usou a descarga, e, pelo amor de Deus, só pra lembrar. Foi xixi, mas não dá, tá bom. Aqui não tem descarga, você precisa pegar água ali. Aí eu fui utilizar o banheiro e tinha alguém feito xixi e não tinha dado descarga. Não, já tinha, eu fiz, aí então, mas alguém primeiro antes de você então fez xixi. Aí eu fiz também. Rayane Figliuzzi, que a gente não faz ideia de quem seja, disse que usou o banheiro, mas reforçou que o xixi misterioso já estava lá. Nas redes sociais, o nome do jornalista Dudu Camargo logo virou motivo de piada. Muita gente relembrou a polêmica protagonizada pelo apresentador quando ele ainda era contratado do SBT. Antes de sua fatídica demissão, ele teria deixado uma toalha suja com fezes escondida no camarim, mas acabou sendo descoberto. E como a galera reclamou de sua higiene, ele até tomou banho, como vocês podem ver aí na foto. Olha que loucura, ele tomou um banho. Ai, ai. Surto da fé. Dias após a inauguração da primeira etapa do complexo comercial de revitalização do entorno da estátua de São Francisco das Chagas, na cidade de Canindé, lá no Ceará, a base do monumento já está toda danificada. Acreditem. Circulou na cidade um boato de que os ladrilhos, quando usados para fazer chá, poderiam curar doenças. Exatamente. Um vídeo registrado no domingo, no dia 14, mostra uma mulher que ainda não teve a identidade confirmada, retirando os ladrilhos da base da estátua para fazer chá em casa para curar doença. Assistam.
A estátua de São Francisco das Chagas foi erguida no alto do Moinho e é considerada uma das grandes atrações turísticas do Ceará, uma das mais importantes para os religiosos cearenses. O monumento possui uma escada com 125 degraus que leva até um mirante com capacidade para 15 pessoas. Ela surgiu das mãos do artista cearense Dioclésio Soares Diniz, talentosíssimo, conhecido como Seu Bibi. Em nota, a Prefeitura de Canindé, responsável por manter a estátua, classificou o ato como vandalismo e afirmou que a ação, longe de representar um gesto de fé, configura dano ao patrimônio público, obviamente, e está sujeita às sanções previstas por lei. Após o episódio, a área pastoral São Pedro informou que vai reforçar os fiéis com a importância de respeitar os monumentos públicos. E a igreja pretende aí conscientizar a comunidade, especialmente os turistas que visitam o local, sobre essa coisa de que ladrilho, chá de pedra, vá curar a doença. Gente, eu sou de Belém do Pará, uma das cidades mais religiosas do mundo. Sim, lá nós temos a procissão do Círio de Nazaré, que é a maior procissão católica do planeta. E lá as pessoas, até hoje, com mais de 100 anos de Círio, ainda pegam um pedaço de corda, que é a corda do Círio, para levar para casa, para fazer chá, porque acham que sim, vai curar doenças. Cabe à igreja, a cada arquidiocese, esclarecer isso à sua população e não fomentar esse tipo de crendice, mas manter a fé das pessoas em seus padroeiros e suas padroeiras. E que viva Nossa Senhora de Nazaré, que embora eu seja ateu, eu tenho muito respeito pela nossa Nazica. Inclusive aqui em casa eu tenho um lindo quadro dela. Romance no ar. Ai, 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 Lucas Leto e Álvaro foram flagrados aos beijos na madrugada desta sexta-feira, agora no dia 19, durante um after dos participantes do Dança dos Famosos, em um bar na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, pertinho de onde eles gravam. O clima entre eles nas fotos é bem quente e o Metrópolis foi atrás dos bastidores para saber se esse affair tem chance de virar aí um namoro. Segundo pessoas próximas aos dois nos bastidores, Lucas e Álvaro sempre demonstraram ali uma grande proximidade, umas brincadeirinhas, umas coisinhas bobas. No entanto, nos últimos encontros eles estavam ainda mais próximos, aí com brincadeirinhas mais provocativas, típicas de quem tá a fim de dar uns pegas, fazer umas coisinhas gostosas ali. No entanto, ainda segundo fontes, Lucas Leto parecia um pouco mais reticente em relação e o Álvaro um pouco mais atirado, tadinho, mais carente, né? O ator é um dos destaques de Vale Tudo, logo estará no ar com uma série no Globoplay e enxerga que esse é o momento de mergulhar totalmente no seu trabalho. Por isso acredita que sua relação com Álvaro vai ser mais um lance de amizade. Já o influenciador sempre deixou aí uma brecha para a possibilidade dos dois serem mais que amigos. E disse que estava curtindo aí as brincadeiras com proximidade com o colega de Dança dos Famosos. Bem, o Álvaro já deu aí alguns pronunciamentos sobre o status dele com o Lucas e que é apenas uma amizade, mas a gente espera que finalmente ele encontre alguém que coma ele dessa vez. Porque, né, seu último namorado, o Gustavo Rocha, deixou o pobrezinho meses na secura sem levar uma lapada ali. Tomara que ele consiga, porque ele tem uma bunda muito suculenta e muito gostosa. Força, Álvaro! Jojo versus PT. Bom, eu quero terminar essa edição novamente com uma notícia de política, que não é o que é o nosso costume, né? Mas a audiência entre a Jojo Todinho e o Partido dos Trabalhadores, o PT, que foi realizado na tarde dessa quinta-feira, agora no dia 18, movimentou aí o meio jurídico e também as redes sociais. Marcada para as 16h20, a sessão contou com a presença das duas partes, mas terminou sem qualquer acordo, algo que já era esperado, considerando a postura adotada por Jojo Todinho desde o início desse processo. Muito abuso, muita ironia, muito deboche, que é a única coisa que essa moça sabe fazer. Segundo fontes, a cantora, sei lá, influenciadora, enfim, rejeitou de imediato a proposta apresentada pelo partido, que previa apenas uma retratação pública. Em vez disso, Jojo Todinho fez uma contraproposta muito ousada, que o PT desistisse da ação e da queixa motivada contra ela. Como a gente já imaginava, né, a legenda não aceitou e manteve firme a sua posição. Sem conciliação, a artista terá agora que apresentar defesa formal, rebatendo as acusações em juízo. Diante do impasse, o Ministério Público solicitou ao juiz um prazo para se manifestar sobre a queixa do PT, reforçando que o caso continuará tramitando. Enquanto isso, Jojo tratou de ironizar toda a situação nas suas redes sociais com muito deboche, como sempre. Em stories no Instagram, debochou da repercussão da audiência e provocou os críticos. Disse ela: "Tô passando aqui para agradecer a ilustre presença dos canhotos no meu Insta. Dia 18 é o dia? Calma, por que tanto nervosismo?" E logo depois da audiência, ela soltou um vídeo muito estranho e muito duvidoso com seus advogados. Assistam. Oi, amores, boa tarde. O tão esperado dia 18 chegou e, representada pelos meus advogados Bruno e Dr. Sérgio Figueiredo, vim aqui dar um esclarecimento do que foi hoje. Bom, hoje, na verdade, foi uma vergonha, porque o PT demonstrou uma completa falta de interpretação de texto e desconhecimento legal. Por quê? O artigo 139 do Código Penal, a difamação movida contra a Jordana,
exige um fato concreto e uma pessoa determinada. Na oração, me ofereceram, não há sujeito determinado. Portanto, inepta a queixa-crime movida pelo PT contra Jordano. Exatamente, e aí corroborando ainda, a gente vai estar apresentando os esclarecimentos iniciais para o promotor, para que ele possa, né, ter um entendimento até mais amplo daquilo que o Dr. Bruno está colocando aqui. E logo nós teremos aí o resultado dessa queixa-crime, né, completamente inepta. Bem, a polêmica começou em 2023, quando Jojo afirmou em entrevista ter recebido uma oferta de R$1,5 milhão para apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O PT nega categoricamente que tenha feito essa proposta, classificando a fala como falsa e prejudicial à imagem do partido. O episódio, que já nasceu envolto em uma transição política, agora ganha novos capítulos nos tribunais e, ao que tudo indica, está longe de acabar. A defesa de Jojo Todinho confirmou que não apresentou provas contra o Lula, contra o PT, sobre essa suposta proposta milionária, porque houve uma falha de interpretação no que a Jojo Todinho disse em entrevista. Ou seja, o PT e todo o planeta Terra entenderam errado o que ela quis dizer nessa entrevista. Vamos ler para ver se a gente reinterpreta. Me ofereceram R$1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula se veio candidato a presidente. Eita, Eu Jojo falei que Todinho. não. Foi só pra você que isso foi oferecido? Não, para várias pessoas. Muitas pessoas. Então, a gente espera que o caso continue sim, que as acusações sem provas sejam transformadas em crime e que essa mulher seja finalmente condenada por alguma coisa, que alguém freie a língua dessa criatura, que já não tem mais trabalho, não tem publicidade, não faz mais nada há muito tempo, ela mesma se reclamou disso e pasmem, ela não tem nem o apoio da extrema-direita com que ela jurava que ela contaria e estaria ao lado dela. Na verdade, ela tá bem abandonada e é assim que a gente quer que ela permaneça. Muito obrigado pra você que chegou até aqui o final dessa edição. Não esquece de seguir esse canal, porque aqui a gente põe o bagulho pra funcionar de segunda a domingo. Bem aqui tá passando o último rolinho de notícias pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!